ainda tem cuscuz. O homem rico, quando passa a provação, o seu dinheiro mora no seu coração. Não tem morada para o Senhor Jesus, por não ter passado pela prova do cuscuz. O crente salvo, a sua riqueza é escondida, porque já tem Jesus Cristo em sua vida. Saiu das trevas para a gloriosa luz e glorifica a Deus, porque ainda tem cuscuz. Não murmuro não, Jesus, não reclamo não, Jesus. Estou alegre porque ainda tem cuscuz. Não reclamo não, Jesus, não murmuro não, Jesus. Estou alegre porque ainda tem cuscuz. Estou alegre porque ainda tem cuscuz. Estou alegre porque ainda tem cuscuz. Devemos estar alertas para quando Cristo voltar e todos ascenderemos quando a trombeta ecoar. Oh, que dia ditoso quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo para a alma que Cristo salvar. Oh, que dia ditoso quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo quando a trombeta ecoar. Está escrito na Santa Bíblia Sagrada uma parábola que Jesus Cristo narrou. Eram dois homens que subiram para o templo para orar na presença do Senhor. Um fariseu e o outro era publicano. Se dirigiram com a seguinte oração. O fariseu, que era muito exaltado, consigo mesmo fez esta declaração: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Não sou injusto, nem roubador, nem como este publicano que chegou. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Não sou injusto, nem roubador, nem como este publicano que chegou. O publicano, bem de longe estando em pé, nem os seus olhos queria levantar ao céu de glória onde está o Senhor Deus, que nossas falhas está pronto a perdoar. Batia no peito com humilde oração, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. O fariseu saiu do templo reprovado, o publicano o Senhor justificou. Ó Deus, olha pra mim, pois eu não quero me exaltar. Purificado pelo teu sangue, a tua graça sobre mim há de bastar. Ó Deus, olha pra mim, porque eu não quero me exaltar.
purificado pelo teu sangue, a tua graça sobre mim há de bastar. Olha pra mim, pois eu não quero me exaltar. Purificado pelo teu sangue, a tua graça sobre mim há de bastar. Ó Deus, olha pra mim, pois eu não quero me exaltar. Purificado pelo teu sangue, a tua graça sobre mim há de bastar. Me deu uma prova de amor, sua vida por mim entregou pra me salvar da condenação da dor. Uma lança o transpassou, seu sangue na cruz derramou. Como sofreu meu amado Salvador. Jesus andou por Jerusalém, arro de cruz pesada carregava, os seus algozes cuspiam-lhe no rosto. Com humildade a tudo suportava, como cordeiro levado ao matadouro. Nada falava o mestre querido, a multidão gritava em um só coro: é réu de morte, a cruz é seu castigo. Preço Jesus pagou, as minhas culpas levou lá no Calvário, a vitória consumou. 3 dias no sepulcro ficou, mas Deus o glorificou ao terceiro dia. Meu Jesus ressuscitou. Jesus andou por Jerusalém, arro de cruz pesada carregava, os seus algozes cuspiam-lhe no rosto. Com humildade a tudo suportava, como cordeiro levado ao matadouro. Nada falava o mestre querido, a multidão gritava em socorro: é réu de morte, a cruz é seu castigo.
presença de Jesus vou caminhando, minha cruz vou carregando, me prostrando aos seus pés. Prostrando aos seus pés. Sei que alivia todo o meus sofrimentos, de joelhos e orando entendo que tu és um Deus fiel. Na caminhada eu enfrento as circunstâncias, na escassez ou na abundância, tu não me abandonarás. Pois a cidade que eu almejo é uma doçura, Jesus com seu olhar de ternura me ajuda eu chegar lá. Sem tua presença, ó meu Jesus, não chegaremos lá na cidade que pra nós tu preparou. Vem segurar em nossas mãos o amado Mestre, até chegarmos na cidade de esplendor. Esta cidade é a terra prometida por Jesus Cristo, a nova Jerusalém. Ali os salvos viverão eternamente com Jesus Cristo para todos. Também desconsiderados, lá serão recompensados, seus pés magoados lá descansarão. Rogai ao Senhor da seara que mande mais pregadores, que os tristes dos pecadores nas trevas estão perecendo. Ó, ide chorando e gemendo, pregando a paz e o bem, que os sinais estão dizendo que o Mestre já vem. Te compadece, ó Eterno, dos teus fiéis pregadores, que tanto se interessam na causa dos pecadores, que falam a tua palavra sem encarar tempestades, por vilas e por cidades, anunciando a paz. Os mensageiros amados, às vezes mal recebidos, por vezes desconsiderados, por não serem bem parecidos, nem são da sociedade que existe aqui neste mundo, porém falam sempre a verdade do reino de Deus. Deus aconselha aos remidos, falando em suas promessas. Não maltrateis meus
ungidos, nem falei mal dos profetas que levam a santa semente ao mundo de idolatria. No céu terão alegria quando o labor findar. Oh, quão formosos nos montes os pés dos bons mensageiros que levam ao mundo inteiro novas de paz e perdão. Eles aqui maltratados, também desconsiderados, lá serão recompensados. Seus pés maculados lá descansarão. Palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder pentecostal
formado em teologia e tendo dom de sabedor em agradar, e que pregue o evangelho noite e dia. Não me conformo sem poder pentecostal, uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial. Uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. O amor é um bem maior, riqueza de valor para o coração. O amor é eficaz e alegria traz grande emoção. O amor é um bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor, inspiração, na vida uma canção. O amor inspira fé, seu poder faz a terra, o sol brilhar, faz brilhar. Em noite sem luar, o amor a cultivar, luz haverá. No mundo de amor só há inspiração, ter esta certeza, esse bem maior. O amor, inspiração, na vida uma canção. O amor é Deus, o amor sem par, que a todos pode dar feliz viver. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor quem fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor, inspiração, na vida uma canção. O amor muito bem, deixa eu ver aqui. Vixe, por que aqui não coisa... Peraí, só por quê? Fala, Jesus do céu. Peraí. Minha cruz. Você nunca me decepcionou, Rádio Boys. Eu também andei mexendo ali. Sim. Deixa eu voltar aqui agora de novo. Ele nunca me decepcionou. Se não me decepcionar agora, aí não dá, Rádio Boys. Ok. Agora sim, né? Um abraço aí para todos os irmãos. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia. Vai começar mais uma aula da nossa EBD, Gloriosa Escola Bíblica Dominical, aqui da nossa IEADEM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central em Messejana, que tem como presidente pastor Moacir Paula de Souza, e na EB da ADEM o nosso querido evangelista Júlio dos Santos. E aqui na direção do EBD, da nossa aula da EBD, em ação, o nosso presbítero Enéas, né? Enéas Fiuza. E hoje com ele o diácono
Samuel Magalhães. Então tá feita a trinca aqui, eu vou ficar só admirando eles falando aqui do nosso tema e fazendo alguns cortes aí para colocar na nossa mídia, tá bom? É isso aí. Pastor Enéas aí com a direção da aula. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Ore aí e faça conforme Deus lhe orientar. Amém. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te damos graça por estarmos na tua casa, Senhor, este local também é a tua casa. Local este tu reservaste para falarmos do teu amor. Obrigado por esta oportunidade. Pai amado, iremos aprender de ti com esta aula tão maravilhosa. Pai, nos guia, nos direciona e nos dá palavras inspiradas com teu Espírito Santo. Abençoa, Pai querido, o nosso reverendo Carlos Castro, abençoa o nosso reverendo Samuel, abençoa, Senhor, os dois servos que aqui estão juntamente conosco, para juntos aprendermos um pouco da tua palavra e dividirmos, Senhor, aquilo que o Senhor nos dera para com os nossos alunos e professores. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Bem, hoje nós temos um convidado especial, nosso reverendo Samuel Magalhães. Quero que ele faça as considerações iniciais. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Motivo de muita alegria estar aqui neste ambiente maravilhoso, né? A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará no meio. Então, sou grato a Deus também pelos irmãos que nos acompanham nesta noite para essa riquíssima aula que é uma lição de extrema importância, porque nesse momento, na lição 4, com o título O Espírito que nos guia para além das fronteiras, nessa lição a gente vai começar a entender a dimensão geográfica, a expansão, a quebra de barreiras que vai acontecer a partir do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, né? Onde vai acontecer essa expansão geográfica do Evangelho que outrora, né, tinha se limitado primeiramente com os judeus, como nós observamos lá em Atos 2. Em Atos 10 a gente vai observar o agir de Deus, né, com a visão através de Pedro, né, que nos mostra uma visão, né, do pano de 4 pontos, onde tinha animais de todas as espécies, e ali se inicia então a primeira expansão evangelística na casa de Cornélio, né? Então a confirmação da profecia do Antigo Testamento de que o evangelho também chegaria aos gentios. E a gente vai observar agora em Atos 16, conforme a lição 4 nos diz, né, também agora o Espírito que nos guia para além das fronteiras, né? E é interessante a gente frisar com o texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atos capítulo 16, 5. E a verdade prática vai dizer: o Espírito não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar, quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ainda que a lógica humana, que a gente pode observar segundo o nosso campo de visão humano, né? Segundo o planejamento que nós homens podemos realizar, mas é interessante que, mesmo com a capacitação que Deus nos dá, que Ele nos direcionou, ainda assim, mesmo que aparentemente seja correto, seja exato, seja possível, seja palpável, se não houver a direção de Deus, se não houver a autorização do Espírito Santo para poder agir e para poder fazer, ainda que seja algo que seja para a expansão missionária, para a propagação do Evangelho, sem a autorização divina, não é possível ser realizado. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o propósito de todas as coisas e o tempo para tudo, né? Então desde já a gente vai fazer aqui o início, né, com a nossa introdução, né, com o presbítero Enéas, para a gente poder iniciar aqui. Isso, nós temos a leitura bíblica em classe, que é Atos 16, e eu vou ler um versículo, tá bom? Você vai ler outro e nós vamos aqui juntos dividirmos aqui essa passagem que nós havíamos conversando a caminho, que muitos professores, eles associam a leitura bíblica em classe a todo o contexto. E entendendo a leitura bíblica em classe, pode observar que às vezes se tornou até ritual, rotina, a pessoa lê, mas lê assim como se fosse uma reza, né? E não observa os detalhes. E tem muitos detalhes que estão na leitura bíblica em classe que norteia toda ou explica o porquê, o motivo, a causa, a razão, a circunstância pelas quais foram escritos os 3 pontos. Isto. Então vamos lá, reverendo, leia aí, por favor, versículo 11, capítulo 16, né? Do 11 ao 18, depois do 25 ao 31. Como é que diz o 11 aí? E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito
para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Olha aí, caminho direito. Se nós lermos na NVT ou na Almeida século XXI, que no caso é essa que eu estou com ela aqui, em linha reta. Foi por isso que nós vimos conversando, né? O senhor comentou, né? Acertadamente, que humanamente falando, praticamente falando, seria melhor ir para onde? Para Bitínia, né? Porque era uma linha reta. Mas aí o Espírito Santo diz: não, você não vai não. É por isso que o título, como é que diz o título, né? O título é bem sugestivo. O Espírito que nos guia além das fronteiras. O verso 2 diz: e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Quem está dizendo isso é Lucas, não é isso? Sim. O 13, como é que diz? No dia de sábado, ou em outras versões, no Shabá, né? Saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. 14, né? E diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, é interessante a gente frisar aqui, primeiramente, né, sobre a parte de Filipos, né, depois de receber essa visão, né, passa a Macedônia e nos ajuda. Lembrando que, para ficar bem claro, que quando o Espírito de Deus ele vai, mediante a vontade dos apóstolos, que eram de ir para a Bitínia, né, para a região da Ásia, e o Espírito Santo ele impede, se a gente olhar pela visão humana, né, nua e crua, a gente vai acabar entendendo de maneira errônea e equivocada de como se o Espírito Santo ou o Senhor Jesus estivesse abandonando essa região. Só que na verdade não. É como a gente tem que lembrar que o não de Deus às vezes é muito melhor do que um sim que a gente quer receber. Às vezes o não ele traz muito mais benefício e uma vontade do Senhor em nossas vidas de uma tal maneira que lá na frente a gente consegue colher e entender melhor esse não do que propriamente o sim. Porque se a gente for observar lá na carta de Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a gente vai observar aqui que no início da carta, no primeiro versículo, a gente vai observar, quando Pedro ele vai fazer a sua saudação, né, o prefácio, a gente vai observar que ele vai se apresentar, né, Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto. Aí ele começa por todo da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, a gente, através desse primeiro versículo da carta de Pedro, a gente vai observar que Bitínia ela não foi desconsiderada em nenhum momento. Pelo contrário, aqui se confirma que o evangelho chega naquele local, né, através do apóstolo Pedro, né, e do servo de Jesus que os acompanha. Então a gente vai ver que não foi um desprezo do Senhor de maneira alguma. A gente vai observar que o plano de Deus ele é diferente do nosso, ainda que a Ásia e a Bitínia trouxesse, de certa forma, pela lógica humana e racional, uma vantagem geográfica e matematicamente falando, em linha reta, uma distância que seria muito melhor, mas Deus aprova intervir através do Espírito Santo, entendendo que por meio da visão, né, que teve, para que fosse diretamente para a Macedônia, especificamente em Filipo, que inclusive a gente pode observar que em Filipo é uma região, digamos assim, um pequeno império romano, que a gente pode falar, né, que eram leis extremamente rígidas, ou seja, seria um local até considerado assim um pouco de difícil acesso. E é interessante a gente frisar que naquela região onde a priori os apóstolos queriam ir para uma região central, é uma região digamos assim, comercial, e que poderia aparentemente de maneira humana propagar o evangelho de maneira mais rápida e a visão de muitas pessoas. Só que Deus tira do local de muitas pessoas, de muita visibilidade, e leva para Filipo, um local simples e que não tinha nem sequer uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 judeus homens, né, ou 10 cabeças. Mas ainda assim, né, com
agora com o nosso irmão Enéas, a gente vai observar com mais detalhes o enredo, né, do posterior do que aconteceu. Isso, é porque nós estamos fazendo esse enredo justamente para isso, para nós situarmos o aluno geograficamente, teologicamente, não é assim? Porque se observarmos aqui, quando fala de Ásia, só lembrando, os irmãos sabem, não é o continente asiático, é a Ásia, o local que fazia parte daquele, digamos, aquelas cidades, né? Que ou às vezes conhecido como Ásia Menor. E lembrando aqui que o nosso reverendo Samuel falando, meus irmãos, no que se refere essa ideia de Jesus não ter, né, foi bem lembrado da parte dele, de o seguinte, que não é que Jesus tenha abandonado a Bitínia, depois Pedro confirma que está ali, né? É porque quando Jesus também manda os 70 discípulos na grande comissão, ele diz, olha, não vá senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao ponto de Jesus ter aquele diálogo com aquela mulher Ciro-Fenícia, dizer, olha, não é lícito lançar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí, num gesto de humildade, ela vai dizer o quê? Mas, Senhor, ela vai trazer uma réplica, né? E vai dizer, olha, vai replicar as palavras de Jesus e vai dizer, olha, mas os cachorrinhos também comem da mesa que cai do seu Senhor. Então, como nós falamos na nossa aula presencial dos 2 domingos, não foi um plano B de Deus. Não é que Deus tenha falhado, não é assim? E o evangelho falhou com os judeus e agora ele traz para nós. Não. Já estava nos planos de Deus, a começar por Abraão, quando diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. E ainda nessa leitura, reverendo Samuel, e os irmãos que nos escutam, olha, e nos acompanham também, o versículo 13 que o senhor leu, né, no dia de sábado, olha aí a estratégia de Paulo, porque o judeu estava espalhado por todos os cantos, né, o grande diáspora, várias diásporas já aconteceram por todo canto tinha judeu, e uma linguagem bem comum, onde a fumaça há fogo, onde tinha judeu tinha o quê? Tinha que ter sinagoga, não é assim? Era normal, era digamos que uma espécie de miniatura do templo onde eles adoravam a Deus, só que aqui não tem, não é assim? Mas ele vai escolher o quê? O dia de sábado, né? O Shabá, o dia do descanso. Versículo 13, né, diz, saímos fora, né? É claro que aqui é um pleonasmo, mas a tradução no grego não tem isso, né? De pleonasmo. Saímos fora das portas para a beira do rio. Aí o porquê da beira do rio? Alguém pode perguntar. Eu sempre tenho um aluno, uma coisa, o professor nunca deve duvidar do aluno. Porque tem aquelas perguntas feitas inocentemente para querer aprender, e tem aquelas perguntas feitas, digamos, dolosamente para querer colocar o professor em estreito. Então o professor deve estar apto, não é assim? É claro que nós estamos falando para professores e mestres, mas só relembrando que às vezes nós temos aquele aluno que, numa linguagem bem cearense, uma pergunta capciosa, pergunta casca de banana. Mas aí se alguém vai perguntar, mas por que a beira do rio? Não é assim? Eu estive anotando aqui algumas coisas, reverendo Samuel. Havia uma cerimônia de purificação desde o Antigo Testamento, que os judeus agregaram a isso, que até se parece um pouquinho com o batismo, que seria a cerimônia de purificação. Como eles não tinham tanque, e o Antigo Testamento mandava que fossem águas correntes, a cerimônia, depois de pegar em um morto, depois do ciclo da mulher, entendeu? Então aí eles agregaram o Antigo Testamento, e agora quem nós temos? Temos judeus. Onde tem judeu, vai ter o quê? Os cerimoniais. Então, por que na beira do rio? Eu anotei aqui, tá certo? O nome desse rio era Gangites, que era o nome do local do rio lá, né? Isso, lá em Filipos. E anotei aqui, servia como lugar de oração, tá? Que até um nome aqui, né? Proseuque, né? Que é ao ar livre. Servia no lugar de oração e servia também para purificação. Tais quais aquelas 6 talhas, são 6, né? Lá de João 12, ou João 2, né? Do Caná da Galileia, do casamento. E assim, eram as talhas para purificação dos judeus. Então, eles vão para aquele local, à beira do rio, no intuito de orar, assim, e eles participavam daquelas cerimônias, mas pode observar que depois ali, quando nossa amiga Lídia crê, ela foi feita o quê? Batizada ali mesmo. Então, eis a razão. Olha a estratégia de Paulo, rapidamente aqui. Paulo, mesmo o Paulo respirando ameaças, uma linguagem bem comum, respirando tal qual um touro bravo, ele vai para onde? Ele pede cartas para ir para Damasco. Por que para Damasco? Porque era um centro comercial. Chegando lá, ele acabava com qualquer risco do evangelho se espalhar. Agora que ele está usando a mesma tática, só que a favor do evangelho, para que o evangelho se espalhasse. Olha aí.
Primeira tática dele, olha, por que ele não escolheu logo pedir carta para Damasco? Porque ele sabia que chegando lá, e aí, pronto, aqui no nosso Ceará, de madrugada, a Feira da Sé, vem da onde? Todos os lugares do Nordeste, né? Vários lugares do Nordeste. Tarde, em torno de 1 a 2 horas. Então, 2 horas da manhã e é um trânsito... Microfone. E vem de vários lugares, né? Então, aqui ele usa essa estratégia, como o senhor falou bem, a ideia seria um local visível, muito, digamos, uma linguagem bem assembleiana, com muito peixe para pescar. E agora o senhor manda que leve para o local não tão cheio de peixe. Só que vamos observar que ora você encontra Jesus pregando para a multidão, ora encontrando uma mulher samaritana lá à beira do poço. Ora alguém o procurando à noite, que é no caso de Nicodemos. Ora também expulsando o demônio de um rapaz lá em Gadara, não é assim? Então eu anotei aqui esses detalhes, caso os irmãos queiram acrescentar essa leitura, porque aí também a dica a gente não vai demorar muito aqui, porque são 3 pontos, né? E outra coisa, se os irmãos quiserem falar rapidamente, para não tomar o tempo, se alguém perguntar, mas qual a diferença do batismo judeu, né, que é o chamado mikveh, que seria isso? Ajuntamento de água, é a mesma palavra para quando Deus manda que se ajunte as águas tudo num lugar só. Quando se falava dessa expressão mikveh, né, ou mikveh, eu como falando em hebraico só sei falar oxente, né, tá certo? Mas seria essa a ideia. Então eu anotei aqui, o mikveh, que era cerimônia de purificação, era externo, podia se repetir mais de uma vez. O batismo só era um. O mikveh purificava da impureza ritual. O batismo é o ato após a lavagem do pecado, Romanos 6:4. O mikveh era a entrada do proselitismo, de alguém para entrar na religião judaica. E já o batismo é a ingressão no corpo de Cristo. Então, uma dica para os professores, se quiserem comentar um pouquinho para enriquecer a aula, tá certo? Sobre essa ideia, o porquê de escolher um rio, tá certo? Então, o mikveh era baseado na lei de Moisés, o batismo é baseado na morte e ressurreição de Cristo. Olha aí, nós temos um paralelo, tá certo? Então, podemos acrescentar, tá bom, queridos? Agora nós vamos para a introdução. Reverendo, fique à vontade, viu? Pode ler a introdução. Pronto, vamos lá. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. E mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir e obedecer e confiar na direção divina. É interessante assim, pegando o gancho, né, como está falando muito essa parte da direção, a direção dentro das viagens missionárias, que é sempre o Espírito Santo que conduzia. É importante a gente lembrar, puxar um pouquinho das lições anteriores, lá em Atos capítulo de número 13, né, que vai abordar sobre a primeira viagem missionária, onde foram separados Saulo e Barnabé para serem enviados, né, pela igreja de Antioquia. É interessante frisar, né, quando nós vamos ler aqui, a igreja estava na Antioquia, que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores a saber, né, que ele vai citar os doutores até então. E é interessante que chega no versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, desde a escolha dos homens de Deus para serem separados por essa obra, até chegar também em Atos 16, onde eles são direcionados por Deus para serem enviados para regiões específicas, uma vez que eles queriam chegar em outras regiões, como já foi citado aqui pelo nosso presbitério Enéas, em que levava para regiões centrais, que aparentemente, humanamente falando, envia o link para cá, humanamente falando, desculpa. Não, imagina, pastor. Humanamente falando, trazia esse aspecto de que na aparência humana traria um foco maior e uma dispersão maior do evangelho, mas não, o Senhor, ele traz novamente, ele intervém,
deixando claro, eu creio que até uma mensagem diretamente para os apóstolos e para os discípulos de que não é pelo olho humano e muito menos pela lógica humana, e sim sempre que nós devemos, que estamos na frente de uma obra, ainda mais como essa, como no Evangelho que a gente vai retratar, é interessante frisar que o Espírito Santo ele conduz do início, no meio e no fim. Então, e não foi por acaso, né? Porque através disso a gente vai chegar agora aqui no primeiro ponto, porque através da condução do Espírito Santo, que poderia chegar em outra região, como foi o caso que a gente abordou aqui, vai chegar na região onde vai se encontrar com uma moça chamada Lídia, com a senhora chamada Lídia, que não foi por acaso. Talvez não tinha holofote, talvez não tinha aquela imensa quantidade de pessoas, como foi no discurso de Pedro em Atos 2, onde foi 3.000 almas, 5.000 almas, mas foi importante, porque por meio dessa visão que o Senhor vai dizer, passa a Macedônia e ajuda-nos, a gente vai observar que Deus ele cumpre o seu evangelho, lembrando muito a parábola das 100 ovelhas, porque mesmo que já tivesse as 99, o Pai Eterno, através do Espírito Santo e por meio do sacrifício de Cristo, ele faz questão de ir atrás dessa única ovelha perdida, mas não tinha 99 no pasto, não tinha 99 nesse rebanho, mas ainda assim ele faz questão de levantar, dar ousadia ao pastor, de ir até lá, enfrentar o que tinha que enfrentar, as barreiras, as tribulações, os percalços que tinha pelo caminho, para ir atrás dessa única ovelha. Então o Senhor ele cria esse cenário que na visão humana seria algo impossível de realizar, até porque seria completamente uma contramão, digamos assim, nos dias atuais, mas ele, através disso, então, chega em Lídia. E aí é interessante que, como a gente frisou, o Espírito Santo ele vai agir para a separação dos missionários, a saber, Saulo, Barnabé, posteriormente vem Silas, assim como também durante o caminho vem o jovem conhecido como Timóteo. E assim, diante disso, a gente vai observar que o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele já está separando os missionários para trazerem a palavra nas regiões que o próprio Senhor Jesus ele assim o deseja e que sabe que necessita, na mesma hora que a gente já está executando o evangelho, o Senhor já está preparando o coração, como a gente vai observar aqui, né, quando vai abordar sobre Lídia, em Atos capítulo 16, a gente vai observar que é interessante que uma certa mulher chamada Lídia, né, o versículo 14, vendedora de púrpura, ou seja, uma mulher empreendedora da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E aí vai dizer, com alto e claro bom som, que a gente pode observar mais uma vez a ação do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, a obediência dos apóstolos, ainda que humanamente falando não fosse vantagem, ainda assim obedecer à voz de Deus, foram até a região que necessitava do evangelho, e assim chegou até chegar o encontro, né, tanto da direção da parte do Espírito Santo em amolecer o coração desta mulher, como também do próprio apóstolo Paulo e o servo de Deus que se encontravam em direcionar a palavra para Lídia. Então, para finalizar, né, para a gente poder prosseguir, quando a gente obedece à voz de Deus e a gente está direcionado pelo Espírito Santo na frente de uma obra, é interessante que até a recompensa dessa obediência que se é executada, a gente consegue observar por meio da palavra que é semeada e que também essa semente ela germina. Não é à toa que Lídia ela escuta atentamente a palavra, e a gente pode ver que no versículo seguinte a gente vai ver depois que foi batizada. Então ela já é batizada, assim como acontece em Atos 10, conforme a palavra do Senhor nos diz. Pronto, em Atos 10, pegando o gancho, no versículo 14, reverendos, é que diz o seguinte: e que servia a Deus. Mas o aluno pode perguntar, mas como que ela servia a Deus e foi preciso o Espírito Santo abrir o coração? Só que ela servia a Deus de uma certa forma, de uma certa maneira, através dos ritos. Pronto, é só compará-la ao nosso amigo do capítulo 10,
Centurião Cornélio. Centurião Cornélio, né? Precisava de algo a mais. Então, caso o aluno perguntar, você vai, né, o professor vai dar essa resposta. Olha, essa expressão servir a Deus, né, ela já possuía muitos requisitos da lei, né? Mas só que lhe faltava o quê? Faltava a pregação do evangelho. Pronto, aqui é a versão feminina de Cornélio, tá certo? Caso alguém surja essa pergunta, né? Então, agora o ponto 1 vai destacar essa mulher, a Lídia. Ela, como o senhor falou, ela é uma empreendedora, e o Lucas vai fazer questão de dizer qual era o produto, que era a vendedora de púrpura, ou seja, um produto caríssimo. Então leva-se a crer que não era uma simples comerciante. Na linguagem de hoje era uma empresária bem sucedida, né? Sucedida, exato. E então, mas aí nós encontramos nesta mulher, eu anotei aqui o resumo da história dela. Uma mulher de negócios, mas uma estrangeira temente a Deus e uma dona de casa. Porque você vai ver no versículo posterior, depois que ela é batizada, toda a sua casa. No finalzinho do capítulo, depois que os discípulos apanham, que sofrem, eles vão para onde se refugiar? Na casa de Lídia, tá certo? Então, um certo escritor diz que Deus abriu a mente de Lídia para ouvir a palavra, abriu o coração de Lídia para receber essa palavra, e ela abriu a sua casa para receber os discípulos. Pastor, então é interessante a gente abrir essa observação para os professores e para poder pontuar, inclusive, para os demais alunos, que a decisão de fé, né, no caso, a decisão de fé nesse momento, ela não é independente da operação do Espírito, da operação precedente do Espírito Santo. Ou seja, então o Espírito Santo ele prepara todo esse cenário, né, que como a gente falou, foi essa direção para essa região. E é interessante que Lídia, ela se propõe a escutar a palavra de Deus, como nós lemos aqui, né, que ela ouvia atentamente aquilo que Paulo dizia. Mas é interessante que até que o seu coração fosse aberto, é interessante que nesse momento Lucas ele retrata que foi o Senhor que abriu o coração dela. Então, ou seja, essa decisão, essa tomada de fé, essa decisão que muitas das vezes as pessoas acabam ficando presas por conta da nossa natureza pecaminosa mesmo, que acaba nos segurando para tomar essa decisão. Mas quando há a ação do Espírito Santo, que não quer dizer que quando ela não diz não significa que o Espírito Santo não agiu, mas é interessante que ele é um agente, é o agente precedente para que essa decisão seja fortemente tomada, e assim, consequentemente, a salvação dessa vida. Em visão geral, é aquilo que a gente sempre prega e não observa o detalhe. Todo o agir do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, né? Se fosse eu, né? Mas que eu sei eu na fila do pão, e dissesse assim: vamos trocar o título de Atos, qual título você daria? Eu colocaria o seguinte: Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Esse seria o título do livro. Orlando Boia, que foi um dos maiores pesquisadores do Atos dos Apóstolos, é muito conceituado, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Orlando Boia. Um homem fora do tempo dele, era um homem extraordinário. Extraordinário. Uma obra dele, né? Heróis da Fé é uma das obras. Ele escreveu 16 obras. E ao todo, entre obras e ele traduziu, foram 131 obras. Então, só por isso você vê o cabedal de conhecimento que o homem carregava, né? Mas o que me deixa, eu observando aqui vocês falando sobre Lídia, e ela foi a introdutora praticamente do evangelho na primeira igreja lá na Europa, né? E o que acontece? Trazendo o cenário de Lídia para o cenário atual do nascimento da nossa igreja aqui no estado do Ceará, essa história de Lídia, ela se repetiu várias vezes em alguns locais aonde a igreja começou. Nós tivemos aqui
A Celina, que é a primeira foi a mulher batizada com o Espírito Santo do Brasil, era lá em Belém do Pará. Mulheres de destaque, né? Era lá em Belém do Pará. Quem veio para cá foi a cearense Maria de Nazaré. A nossa cearense é a Maria de Nazaré. Então, só para complementar aqui, a casa da Lídia, que passou a ser uma congregação, né? Um ponto de pregação do Evangelho, simboliza a chegada do Evangelho em muitas localidades do Nordeste, principalmente aqui no estado do Ceará, que foi aonde o Evangelho chegou após ser destinado de Belém do Pará, que é o ponto central da chegada do pentecostalismo, né? Então, assim como Lídia foi pioneira, e através da fé dela e da crença no batismo com o Espírito Santo, ela proporcionou aquele lugar onde ela morava a fundação da igreja lá no continente europeu, né? Então, que coisa, é o Evangelho se repetindo nas suas histórias, né? É o que a gente está estudando aqui. E se a gente observar em termos de unidade, da unidade digamos, para o grupo, né? Do singular para o plural, de um para uma multidão, nós temos a estratégia do Evangelho de Cristo. O Evangelho vai à casa de Cornélio, um homem europeu. Isso. O Evangelho vai através do eunuco, da rainha da África, vai para o continente africano. Isso. E o Evangelho através de um homem chamado nosso amigo Saulo de Tarso, fica na Ásia. Olha aí, os 3 continentes alcançados através, né, primeiramente de pessoas de posições sociais diferentes. Nós temos um militar, centurião romano. Vamos chamar de economista. Nós temos um economista, que era o rapaz lá, nem o nome ninguém consegue saber o nome dele, né? Mas o mordomo da rainha. De cadastro, né? Vamos chamar de primeiro-ministro da economia, né? Mas o cargo assemelha-se, né? E nós temos um fariseu chamado Saulo de Tarso. Olha aí, Europa, Ásia e África, até a América não se conhecia até então. Então, a capacidade de Deus de levar esse evangelho através dessas 3 pessoas. Pois, engraçado é que o ministério de Jesus começa com os pescadores, né? Era o povo da época que ele saiu arrebanhando ali, era aquele pessoal que trabalhava lá no mar da Galileia. E a obra de Deus, ela começa mesmo com simplicidade e alcança a todos, né? Como a púrpura aí da Lídia. Voltar essa simplicidade de deixar o Espírito Santo guiar, agir, né? Agir. Foi uma preocupação muito grande. Às vezes a gente foge aqui da aula, mas é ensino dentro da literatura. Eu pesquisei muito no Mensageiro da Paz, e a maior preocupação dos pastores no passado com relação à chegada da questão dos seminários no Brasil e aquela efervescência de se levar os pastores, as lideranças para estudar no seminário. Então aquilo preocupou os mais antigos, porque diz assim, olhe lá, se não chegar o tempo desses que aprendem da Bíblia através da leitura dos seminários, não quererem agir em nome do Espírito Santo, mas deixando o Espírito Santo no lugar dele, e ele mesmo querendo fazer a operação que não é dele. Isso. A operação é do Espírito Santo. Então, eles brigavam entre si, brigavam entre aspas, né? Discutiam a temática entre si, sempre voltado para essa situação. Inclusive o Teixeira Rego chega a dizer, olha, o que será aqui, por exemplo? Aí ele saiu citando, ele cita 20 obreiros antigos, aí vai dizendo, esse aqui é pedreiro, esse não sabe ler, nunca foi a banco de escola, o que vai ser dele? Não tem seminário, o que vai ser dele? Aí esse aqui é pedreiro, esse aqui faz pão, esse aqui vai lá vai capinar, esse aqui... Aí, então ele saiu contando as profissões e relatando exatamente esses fatos que são muito importantes para a história, né? E a gente continuando nessa parte da direção do Espírito Santo, que contrasta com a lógica humana, né? É interessante a gente lembrar, né, uma das passagens justamente como o presbítero Ernesto pontuou, sobre a questão de Paulo, um fariseu, né? A gente, se for lembrar como foi esse processo, né, que o Senhor apareceu diante dele, ficou cego, ficou 3 dias sem comer e beber. A gente vai ver que o Senhor ele ordena a Ananias a ir lá até a rua direita para que orasse sobre ele e curasse
dessa enfermidade que apareceu sobre Saulo, né? Paulo, no caso. É interessante que, ainda assim, a lógica humana, ela é capaz de duvidar e de hesitar até daquilo que é divino, até da ordenança divina. Se a gente for observar muito bem, a gente vai ver o que Ananias vai dizer. Quê? Eu? Até quem? Até Paulo? Como é que eu vou até Paulo? Paulo ele é um perseguidor de cristão, matador, ele não tem pena de criança, de idoso, de ninguém, até que o Senhor fala, agora ele é meu. Isso. De mesma sorte, pra gente poder continuar, mas sempre dentro dessa visão da direção divina. Sobre justamente quando o pano de 4 pontos, os animais, que aparece da visão de Pedro, que o Senhor fala, come, e ele diz, eu não vou comer aquilo que é impuro, e aí o Senhor diz, não chame de puro aquilo que eu santifiquei. Então, novamente, o contraste dentro do Evangelho é interessante a gente frisar que na direção, a direção do Espírito Santo, ela sempre contrasta com a lógica humana. Às vezes que sim, as duas se alinham, mas é interessante a gente sempre lembrar que nós devemos sempre ser direcionados por meio do Espírito Santo, ainda que nos cause talvez a estranheza por conta da nossa limitação carnal, mas ainda assim sempre será a melhor vontade do Senhor. Né? Então vamos lá, nós dividimos bem o tempo para os 2 pontos, então vamos fechar aqui o ponto 1, né, no caso da Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda a igreja. Vamos lá, ó. A direção soberana do Espírito Santo, nosso reverendo já comentou bem sobre isso. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Olha aí, já comentamos, né? Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Atos 15. Nós temos os versículos aqui. Ao tentar avançar para a Ásia, eu até grifei aqui na revista, né? Essa Ásia aqui já explicamos, né? Que não é o continente asiático, é aquela Ásia daquele local, e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, aquilo que o senhor falou, mas por sensibilidade espiritual. Olha aí, desde a separação de Paulo e Barnabé, apartai-me a Paulo e Barnabé, levaram João Marcos, deu B.O. Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Levou o nosso amigo Ló, deu B.O. também, né? Então o negócio é sério, né? Mas tudo deu certo no final. Aqui diz que em Troade, Paulo recebe, olha aí, a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. O chamado de Paulo, todo em cima de visões. Interessante, né? Ele perde a visão e consegue ter visões, né? Deus usa o Ananias, né? Tudo através, digamos, espiritualmente guiados. Não é assim? Aí agora diz o que? Aqui, entrou de Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Atos 16 e 9. Tópico 2 do ponto 1 diz: fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Eu anotei aqui, nesse caso da nossa irmã Lídia, eu anotei mais uma coisa. Fé sincera, né? O primeiro requisito aí, não foi? Fé sincera. Sensibilidade espiritual, confere. Isso. Agora eu acrescentei uma que não está aqui: obediência imediata, hospitalidade e firmeza na fé de Lídia. Só que já é uma mensagem. Rapaz, pastor, eu quero pregar no culto de senhoras. Pronto. Já tem. Anotem pregadores. Já tem Lídia, só para alimentar aí os nossos irmãos também que não são professor, mas que são curiosos, assim como eu, a localização exata da região da Lídia, o estado, a cidade, tem na revista, chega a explorar essa questão? Ela é de Tiatira, ela. Tiatira fica hoje, Tiatira fica na Ásia Menor, mais próximo, dentro da Turquia? Na região da Turquia. Onde ficam as igrejas da Ásia, né? Perfeito. Exatamente. Inclusive o nome de Lídia, assim, se for puxar logo o significado dela, literalmente é uma mulher de Lídia mesmo. Porque ela faz. Lídia é uma cidadezinha, então. Lídia, na verdade, era um distrito grego, né, onde se localizava justamente na parte de Tiatira. Perfeito. Então, ou seja, ela fazia parte, como nós já sabemos muito bem, que a palavra de Deus
tem muitos nomes que são formados, né, alinhados conforme a sua natureza, né, a sua naturalidade. Então não seria muito diferente de Lídia, né, que justamente é um distrito grego que, se não me falha a memória, é uma província romana que ela ficava ali, uma província romana da Ásia, que ficava próximo ali, em torno de cerca de 30 quilômetros de Pérgamo, né, para falar a verdade. E ela muito famosa, né, por causa dessas oficinas de tecelagem, né, tintura, inclusive anilha de púrpura real, que é justamente o material que Lídia usava como empreendedora para poder fazer essa venda, né, esse movimento que ela fazia com relação a essa parte de púrpura. E depois o apoio financeiro, né? Aqui foi um apoio financeiro para os obreiros, né? Ficaram na casa dela, né? Então, nós temos a fé sincera, sensibilidade espiritual e a hospitalidade de Lídia. Leia aí, reverendo, por favor. Nós já explicamos, né? Vamos só ler para nós darmos continuidade. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, né? Provavelmente uma gentia, temente ao Senhor, né? Aquela comparação Cornélio. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, como a gente já pontuou sobre a especiaria que ela utilizava, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender à mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina, como nós já apontamos muito bem, que é que o Espírito Santo ele é o agente precedente da decisão da fé, da confirmação, né, da conversão de uma pessoa. Então Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, como já apontamos também que posteriormente, né, o seu patrimônio financeiro foi usado também para os confins da obra, né? E coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Olha aí. Maravilha, né? Então nós temos o tópico 3, que é a pregação em Filipos. Eu achei muito interessante isso aqui, até grifei aqui com marca-texto, que o nosso escritor, né, felicíssimo em todas as lições, aqui não seria diferente. Ele sintetiza a pregação em Filipos: simplicidade, olha aí, graça e poder transformador. Eu estava refletindo sobre isso, reverendo Samuel, reverendo Carlos Castro, que às vezes falta simplicidade, simples como as pombas, prudente como a serpente. Nós vimos conversando sobre isso, abre aspas, sem acusar ou apontar ou ofender ninguém, mas olha o cuidado. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: olha, eu vou pregar na congregação do reverendo Carlos Castro, ele me convidou, e eu tenho que impactar, tenho que trazer algo novo, eu tenho que ser o descobridor da pólvora ou o inventor da roda, tá certo? Para que ele me convide novamente. Aí tira toda a simplicidade com jargões já cansados, que se tornam enfadonhos, certo? Algo já mecanizado, promessas que Deus não prometeu, profecias óbvias, Deus quer abençoar a gente aqui. Oxê. O cearense, né? O maranhense. E paralelo a isso, pessoas que escutam e caem nessa cilada. Né? Aí eu olho e vejo aquela pessoa mais emotiva. Para que eu levo a profecia? Para mais emotiva. Por que não leva para mim, o pastor que está lá, olha com um zoião desse tamanho, para conferir se é de Deus ou não? Então, a pregação, tá certo, não vamos, né, esticar muito, não é porque ninguém quer sair do foco, mas a pregação ela tem que ser o quê? Simples, né? Não simplista. Ou seja, não sem conteúdo, não, mas simples no sentido de ser aplicada. Com graça, porque a graça vai mudar, e o poder transformador. Tendo esses 3 requisitos, né, sem sinagoga, olha aí. Paulo inicia a missão junto às mulheres reunidas à beira do rio. Quantas de nossas igrejas começaram debaixo de um cajueiro? Eu tenho algumas entrevistas de pastores que, por chegar na cidade e a cidade não permitir, não querer que os evangélicos chegassem na cidade, porque eles queriam que os evangélicos, quando chegassem nos municípios, eles fossem lá para as fazendas, para os lugares onde não circundassem pessoas, né? Dentro da cidade eles não queriam de jeito nenhum, por conta disso. Eles não vendiam alimento, não alugavam casas
e faziam de tudo para que o evangelho não permanecesse ali. Sim. E teve alguns que começaram a igreja recebendo posse debaixo de uma árvore. Assim é o evangelho que aconteceu aqui, se repetindo o mesmo que se repete ainda com a história de Lídia, né? Não tem diferença nenhuma entre o que aconteceu com Lídia e o que aconteceu com esses pastores aqui. E a gente tem que lembrar o contexto em Filipo, né, especialmente nessa região onde se encontrava Lídia, né, que a gente tem que frisar que não tinha nem sinagoga, ou seja, não tinha uma quantidade mínima que pela lei devia ter, né, de 10 chefes judaicos, e não tinha isso. Além de que é interessante frisar que por conta disso, né, era o costume, inclusive um costume rabínico daquela época, era orar e meditar ao ar livre, longe desse alvoroço que tinha no centro das cidades, né, próximo de águas correntes. Então era um costume, mediante a isso, inclusive por conta do déficit da quantidade de homens chefes, né, daquela região. Então, ou seja, é um contexto que não tinha nem sequer uma sinagoga, pouquíssimas pessoas, longe desse alvoroço central, longe digamos assim, do público, de um público maior e de como eu posso dizer, da chamada longe da visibilidade que muitas pessoas acabam mirando, né? E esquece que o conteúdo da mensagem não é sobre visibilidade, mas pelo contrário, da simplicidade. Então, por isso que o Espírito Santo ele intervém novamente e direciona a mensagem, o evangelho, para essa região, e a gente vê o que aconteceu de fato, né? Que por meio da simplicidade, a graça e o poder transformador de Cristo, ele vai acontecer por meio de uma mulher que estava numa região simples, mas era uma mulher que tinha bastante renda, bastante dinheiro, porque a gente inclusive das especiarias que nós já pontuamos bem, e mesmo assim ela não era uma mulher que, mesmo com tanto dinheiro e que tinha, digamos, aparentemente trazendo para os dias atuais, tinha tudo para ser uma prepotência, uma soberba por conta da condição social que tinha, mas não, pelo contrário, era uma mulher que não era dominada pelo dinheiro, dominada pelas suas condições, e pelo contrário, ela dispôs os seus bens materiais e tudo aquilo que conquistou em prol do evangelho. Então, esse é o poder da graça e do amor de Cristo quando uma pessoa se dispõe para que o Espírito Santo age na vida dessa pessoa. Olha, bem pertinho daqui, só para ilustrar o que você está falando, pertinho daqui, em Pacajus. Pacajus chegaram 2 irmãos lá numa praça pregando o evangelho em 1955. Ali era uma comunidade pequena ainda. Pacajus, em 1955, não era Pacajus de hoje, né? E tinha um hotelzinho, dono de uma senhora, que ela se engraçou do trabalho que aqueles missionários, aqueles 2 irmãos estavam pregando. E naquela cidade, eles não tinham onde ficar. Eles chegaram lá para falar do evangelho, e aquela mulher trouxe eles para dentro da pensão dela, deu comida, deu guarida, e diz aí que a mulher se converteu. Olha aí. E ela passou a ser a mulher que deu condição financeira para aqueles 2 irmãos fazerem o trabalho de evangelização. Então, esse mesmo contexto biográfico que a gente vê nessa senhora, que eu tenho uma entrevista dela, eu tenho um pouco sobre essa biografia dela em um dos livros que eu estou providenciando ainda terminar, e ela vai ser uma pioneira do evangelho, e na mesma condição que Lídia tinha, ela também vai alimentar esses 2 missionários. E a obra hoje de Pacajus, você dispensa-se comentário no trabalho que é Pacajus. Então vamos lá, vamos para o ponto 2, porque nós vamos ter só meia hora para os 2 pontos. Eita, que o tempo corre. Então é uma benção, mas você vai agora já na transição de um ponto para o outro, tá certo? Olha aí, dando ordens. Ó. Não, mas é para dar mesmo. Orientação só. Vamos lá para os nossos participantes, né? Pois é. Tá bom? Vamos lá, mas pode dar continuidade que eu vou ver aqui ainda. Pode ir. Então, vamos lá. Pode ir. Pronto, aqui vai fazer aqui uma transição rápida, o ônus e o bônus. Agora, no caso, o bônus e o ônus.
as bênçãos, conversão, ou glória a Deus, o pastor... quem é o pastor que não quer isso? Pregar, as pessoas se converterem, abrigo, comida. Só que os bons ventos nunca fizeram, né, bons marinheiros, né, assim? Então agora vem a dificuldade, a conversão, com certeza agora vem a perseguição, que nós vamos ver justamente no ponto 2, né? Aqui o finalzinho do ponto 1, o escritor diz o seguinte, ó: contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico, que é agora. Vamos lá. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação. O professor, ele vai comentar, tem muitas coisas que poderíamos aprender aqui, mas é que eu sempre digo, reverendo Samuel, temos o cuidado de não colocar, ou tentar colocar um tubarão na lata de sardinha, que não vai caber, não é assim? Muita informação. Às vezes nós temos grupos de professores que as informações são válidas, os irmãos que mandam são super capacitados, mas a questão é o tempo e o espaço para muita informação para se, digamos, administrar, né? Administrar e processar, né? Mas aqui, rapidamente, no ponto 1, ou ponto 2, a libertação da jovem, nós temos aqui, eu coloquei aqui rapidinho, fazendo um resumo desse ponto, a voz do inimigo através da jovem, em forma de elogio, versículo 17 e 18, reverendo. Olha aí, né? O cuidado, os irmãos já sabem disso, né? Olha, aquele que vem após nós, esses homens são homens de Deus. Digamos, a constância deles irem orar sempre, não era só no sábado, estavam orando todos os dias, estavam lá para orar. E nós temos a voz de Paulo para libertar aquela vida, porque ele se inquietou-se com aquilo e viu que não era, esse elogio não era válido. Tá certo? A ideia é de colocá-los em saia justa. As vozes dos senhores dela, quando viu o prejuízo, incitaram a multidão, e a voz da própria multidão. Olha aí quantas vozes nós temos só nessa situação aqui, tá certo? Eu fiz esse resumo, mas nós vamos ler, tá bom? Outra coisa, essa jovem, a dupla escravidão dela, porque diz dos seus senhores, ela era escrava fisicamente e mentalmente e espiritualmente. Essa jovem era uma dupla escravidão, porque mesmo que ela não fosse possessa, tá certo, do espírito de adivinhação, que a Bíblia deixa bem claro, alguém que conteste ou negue isso, ela era uma jovem possessa, ela possuía o quê? Senhores. Então, olha aí o plano de Cristo, do Espírito Santo levar esses homens para onde? Para essa cidade. Olha o projeto de Cristo quando disse: passemos para o outro lado da margem, né? do lado de Genezaré. Então nós temos essas vozes aqui, a voz da jovem, a de Paulo. Nós temos essa dupla escravidão daquela moça, de seus senhores, né? Versículo 16, do inimigo, também versículo 16. E observemos 3 coisas nesse capítulo. A jovem, Paulo a libertou em nome de Jesus, não foi? Qual versículo que diz? Pronto, deixa eu só ver aqui. 16, né? O versículo 18, ele vai pontuar para que ele já está num nível já mais perturbado, que não aguentava mais, já estava curtinha. Aí fala, é interessante que contradiz muito com o que acontece hoje, que pessoas que perdem tempo conversando, perguntando quem é, que não sei o quê. Não, nem o único que fez isso, que é capaz de fazer isso, foi Jesus, e foi bem direto e reto. Quem dirá, o apóstolo Paulo, que ele mesmo já falou: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Acabou. Em nome de Jesus, confere? Exato. Agora, lá no outro ponto, vou só adiantar aqui, no outro ponto vai falar sobre a prisão deles, que foi o motivo, né? Aqui a causa, lá é consequência. Quando eles, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam para quem? A Deus. Não é assim? Olha aí. Expulsa em nome de Jesus, louvor, vamos chamar para Cristo, para Deus. Jesus também é Deus, né? E depois o carcereiro vai dizer assim: senhores, o que faço para ser salvo? Ele vai dizer o quê? Crer no Senhor Jesus. Senhor para libertar, Senhor para receber louvor e Senhor para salvar. Olha aí a centralidade do evangelho na vida de Paulo. Olha o evangelho cristocêntrico. Liberto em nome de Jesus. Vou louvar? Apanhei? Vou, mas vou louvar a Jesus. Meu filho, você quer ser salvo? Quero, mas é em nome de Cristo.
Olha a centralidade do evangelho, simples, mas sincero. Curto, direto e objetivo. Já dizia um amigo meu, simples, simpático, sério e seguro. É o crente, né? A marca do crente é essa. Exatamente. Tá certo? Eu estou fazendo esse resumo, mas nós vamos ler aqui, tá certo? Então, ó, a dupla escravidão desta moça, essas vozes, né? Mas vamos lá, ó. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Aí aqui nós precisamos relembrar que o cristão, ele não pode viver acuado com medo do inimigo. Tem crente que leva até uma topada, cuidado que o diabo quis me derrubar. Não foi você que não prestou atenção. Não é assim? Por outro lado, é a ideia de subestimar o poder do inimigo. Paulo vai falar que temos cuidado contra as astutas ciladas ou os ardis do inimigo. Não é assim? Nem se pode viver com medo dele. E também tem alguém desprovido de inteligência bíblica, querendo ficar famoso. Eu sou o caçador de demônios. Você já ouviu isso? Tem os caçadores de demônios. Eu já vi. É melhor procurar para a barriga do que para o espinhaço, dizia a mamãe, né? Então, os dois lados, é o equilíbrio, né? Nem vivermos assombrados com medo dele, porque Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando e o maligno não lhe toca. Não é assim? Jesus chega para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás veio me pedir para te peneirar como trigo. É a autoridade de Cristo, tá certo? Então nós temos aqui, né, a libertação da jovem possessa e confronto com os poderes das trevas. Ou seja, sempre vamos ter que confrontar as trevas, ou quer seja de forma verbal, quer seja de forma mental, quer seja de várias formas. O inimigo vai se levantar. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para um piquenique, nos chamou para um campo de batalha. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário só. É o único lugar que o sucesso vem antes. Primeiro é o trabalho, né? Então vamos lá ler, reverendo, por favor, nos dê essa honra. Vamos lá. A expulsão. Pronto, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como a base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração, né, conforme o versículo 13 nos diz. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por meio de uma adivinhação. Vou pedir para os irmãos prestarem atenção nesse pneuma pitona, que já eu vou pontuar para os irmãos essa informação de caráter histórico com relação aos gregos. Prática condenada pelas escrituras, né? Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Então, só pontuar aqui essa parte de pneuma pitomos, né, que é justamente esse termo grego para espírito de adivinhação. Para os gregos, né, para os gregos naquela época, era uma pessoa que tinha essa capacidade de antever, né, ou de adivinhar o futuro. Né, para os gregos naquela época, eles eram como se fosse alguém possuído pelo deus Piton, né, segundo a tradição grega, né, pelo deus Piton, que inclusive era como se fosse uma serpente mítica, né, uma serpente mítica adorada pelos habitantes de Delfos, né. Só que assim, é interessante em também frisar que eles tinham esse espírito de adivinhação que eles associavam ao deus Piton. Eles tinham uma característica específica. Que qual era? Era que essas pessoas que teoricamente, né, eram possuídas por esse deus Piton, que inclusive essa moça que gerava esses lucros, era interessante que elas tinham uma característica como se fosse de um ventríloco, que era o quê? Enquanto a boca estava, ela falava, esse espírito de adivinhação operava enquanto ela não abria a boca, ou seja, a boca fechada, mas mesmo assim saía essas palavras. Então assim, a gente pode imaginar como era de maneira talvez até um pouco perturbador. Inclusive, a gente pode trazer para os crentes atuais, né? Que tem muito irmão que, digamos assim, tem medo de Satanás, né? A gente não deve ter medo, mas também a gente não pode subestimá-lo, né? Não ter medo não significa que vamos pisar na cabeça de Satanás, que ele perdeu, tá certo, perdeu, vai perder, mas não significa que ele é um bicho, não é qualquer um. Isso, né? Não é à toa que o exemplo disso aqui que a gente está citando
é muito mais além do que um espírito de adivinhação, mas a forma como ele agia, né? Então imagina, para a visão dos gregos, eles se depararem com uma moça que tinha essa sacerdote do deus Apolo, né? O deus Piton, que também vale. E é interessante que por meio de uma simples palavra que Paulo diz, em nome de Jesus, saia dela agora. E Lucas ele frisa, e no mesmo instante saiu. Ou seja, por meio de uma palavra que Paulo diz, como é que fica, né, a visão dos gregos ao observar aqui pela palavra do nome de Jesus, aquele espírito do Deus que eles tanto adoravam foi esculachado numa simples frase, não aniquilado. Então a gente vê esse conteúdo. Se os irmãos quiserem ficar à vontade em anotar essa informação, caso seja necessário, né, ou completar na sua aula, ela já é uma informação a mais de como agia esse espírito de adivinhação, né, para a gente poder entender e aprofundar um pouco mais como é que agia. O tópico 2 é a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Muito bem, né, só para mandar um alô aqui para alguns ouvintes, inclusive a nossa irmã Eveline, né, que esteve aqui. Não sei se o senhor chegou a ver a live da época dela aqui, foi top, né? Mulher sabe muito também. Bênção de Deus. Agil Castro, aí no Rio de Janeiro, um abraço. Ismael Freitas, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Muito obrigado. Irmã Conceição, aqui é do nosso Tempo de Recordar. E o Francisco Narcísio da Silva. O Narcísio aí é da sede, é um dos trabalhadores da EBD aqui na nossa sede, né? No campo de Messejana. Um abraço, viu? A gente ainda está sentindo aí falta de muitos irmãos, hein? Já pensou se Messejana toda se voltasse aí para participar da live, hein, irmão Narciso? Seria bom demais, né? Mas aqui é o seguinte, aqui é como coração de mãe. Chega quem quer e vai ter o carinho recebido, né? É verdade. Tópico 2 é a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Olha aí. Não no mesmo nível, mas rapidamente aqui, qual foi a reação? O que seria melhor? Um homem que vivia nos sepulcros, se cortava, se autoflagelava, né? E agora é liberto? Ou o valor financeiro dos porcos, que vale mais? E aqui, que vale mais? Uma vida presa pelo demônio? Ou o lucro? Olha aí, mais uma vez, né? Então, apenas, né, sintetizando esse ponto, a reação dos exploradores e perseguição injusta. Olha aí. A libertação das jovens significou prejuízo financeiro para os seus senhores. Observe que quando o evangelho avança, há um prejuízo para aqueles que fabricam ídolos. Isso aí estou falando aqui com o mestre nessa área, ele sabe disso, né? E as regiões em que as pessoas, né, cultuam seus deuses, e o evangelho chega, que as pessoas jogam fora os seus livros de feitiçaria, jogam fora os seus deuses menores e maiores, pequenos e grandes, brancos e escuros, né? Quem fabrica, os artes vão sério, né? Prejudicados, né? Que diga Paulo quando cheguei lá em Éfeso, né? Isso, exato, né? Ali foi uma deusa da Diana tinha muita estatueta. Isso, então a libertação causou prejuízo significativo, e eles, movidos por interesses econômicos, arrastaram para os Silas as autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento. Olha aí, açoitados publicamente. Quantos homens não foram? Estou lembrando aqui daquele um pioneiro que foi proibido de sepultar o seu filho. Foi Otto Nelson. Otto Nelson, lá em Alagoas, o filhinho dele faleceu. Mas o caso de Otto Nelson, ele se repetiu em várias localidades, principalmente no Nordeste, né? E o Nordeste sempre foi um palco da religiosidade e do catolicismo, né? Então eles eram muito ferrenhos. Olha, para Itapajé construir o primeiro templo dentro da cidade, o Teixeira teve que fazer um mandato de segurança, porque eles começaram a fazer o templo e a população veio e derrubou, né? Deixaram só uma licença lá e derrubaram tudo. Então ele foi lá e fez um mandado de segurança para poder fazer isso aí. Então a história está recheada de informações valiosas dentro desse contexto. Agora, Otto Nelson, ele chegou a sepultar
A criança, eu acho que foi fora do cemitério, né? Aqui no Aracati, um médico cristão que ajudou na época da epidemia, a população toda, teve que ser sepultado fora do cemitério. Ainda hoje tem lá a tumba dele lá, né? É um negócio sério, porque o tempo aqui não dá pra gente traçar detalhes, mas isso acontece. É interessante a gente aproveitar esse gancho, né, do contexto do que seria. A gente está falando aqui do seguinte: quando Paulo e Silas, né, inclusive já assim, a gente pode até pegar um pouquinho já do ponto 3, né, com essa falha da justiça humana, é importante frisar, como o irmão falou, né, na cidade de Tapajé, quando que foi necessário a segurança trazer a segurança jurídica, trazer esse aporte, né, para poder realmente de fato existir aquele tempo. É interessante que no contexto da época que Paulo e Silas, como cidadãos romanos que não poderiam ter passado por isso, e lembrando, né, quando a gente pontuou sobre Filipos, né, que era uma província romana já de antes de Cristo, é interessante frisar que as leis romanas eram cumpridas extremamente rígidas e de maneira que não se abria nenhuma exceção. Então a gente pode dizer de certa forma, claro, quando levanta as forças do mal contra a igreja, a gente não pode de maneira alguma ficar surpreso. Mas se a gente for levar em consideração pela visão humana, de maneira humana, a gente pode lembrar e frisar que eles, como cidadãos romanos, trazendo para essa lógica aí de Tapajé, é como se eles tivessem solicitado a segurança não veio, deixaram derrubar o templo, quebrar todinho e mandar apanhar Paulo e Silas, ou no caso de Otonelson. Então assim, é interessante que quando as forças do mal tentam derrubar a igreja, ainda que exista leis nos amparando, ou de alguma forma algum tipo de proteção, ainda que seja pouca, porque nós sabemos que há países com as suas leis, cada um segundo a sua medida, mas é interessante que ainda assim o mal, ele sempre acha uma brecha. Satanás sempre vai achar uma brecha de tal maneira para que tente derrubar a igreja. Porém, que ainda que achem essas brechas, mesmo assim o evangelho ainda está sendo propagado até os dias atuais e de maneira numerosa, né, pastor? Então, sintetizando o tópico 3, que é a falta de justiça humana, nosso mestre acabou de salientar, então podemos resumir, até grifei aqui, o crente é o último parágrafo, né? O crente é chamado a discernir, confiar, permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Diferente do que se escuta hoje. Mais ou menos como? Olha, até o versículo fora do contexto: os humilhados serão exaltados. Quem nunca ouviu isso fora do contexto? Os que se humilham serão exaltados, né? Então, a vingança, né? Deus vai ter que pagar. Tipo assim, cada crente tem um Deus particular para não fazer justiça, mas para fazer vingança, né? O meu querer. Então, esse é o tópico 3 do ponto 2, né? Agora nós temos alguns minutos para o ponto 3, que é o final, que é a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Agora nós temos uma Lídia convertida, nós temos uma jovem liberta. Nós não temos muitas informações sobre essa jovem, né? Após essa libertação, digamos, libertação dupla, escravidão dupla, libertação dupla, tá certo? Agora, olha aí a mudança do Espírito Santo, né? A conversão de uma mulher, primeira igreja, como o senhor falou, e agora a libertação de uma jovem, e agora a consequência, a prisão de Paulo e Silas. Eu acho que o seu microfone, a bateria deve estar riada aqui, e está sem voz mesmo. Tá. Deixa enquanto eu passo aqui, tem duas pilhazinhas aqui dentro dessa, me sou substituídas. Pode falar. Pronto, vamos nós. Então, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, como eu falei. Nós temos a conversão de Lídia, né? Não é convenção, é conversão. Uhum. Nós temos a libertação da jovem. E agora nós temos também a prisão e, consequentemente, libertação de Paulo
e Silas. Não é assim? Eu resumi esse ponto, nós vamos ler também. Assim como nós falamos das vozes, né, na história da menina, aqui nós temos as vozes de Paulo e Silas louvando a Deus. Olha aí. A voz de Deus em forma de terremoto. Deus fala. Porque já imaginou um terremoto que não cai nada, nem quebra? Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Terremoto, quando você fala em terremoto, lembra de quê? Tudo vai abaixo. Não é? Então, a voz de Deus em forma de terremoto. Vou trazer aqui de uma forma mais poética e mais, sabe, mais didática. A voz de Deus em forma de terremoto. A voz de Paulo impedindo o suicídio do carcereiro. Porque, vamos lá, não estava escuro? Opção A, ou na hora do terremoto abriu alguma fresta, ou algo que deu para Paulo enxergar, mas a Bíblia não deixa bem claro isto. Porque se Paulo ele estava, né, Paulo não estava embaixo, nas regiões inferiores, como é que ele viu aquele rapaz querendo se matar? Já parou para observar isso? Alguns teólogos dizem que ele presumiu porque ouviu o barulho da espada. Isso fica um pouco distante, porque se miraculosamente houve um terremoto, se miraculosamente até chegar aqui tudo foi guiado pelo Espírito Santo, será se o Senhor não tinha condição de revelar o que estava acontecendo com ele, com aquele rapaz no escuro? Porque ele pediu luz, e todo trêmulo pediu luz. Se estava tudo escuro, e Paulo vai dizer: ei rapaz, não faça nenhum mal, se não for a ação do Espírito Santo aí. Aí rapidamente podemos fazer um link, sabe com quem? Se quisermos corroborar com isso, nosso amigo profeta Eliseu, que o nosso rapaz lá, o jovenzinho lá, o nome dele, o ajudante, o Geazi, na linguagem cearense, cresceu os olhos atrás do prêmio de Naamã, né? Na linguagem cearense, saiu voado atrás, né? Aí quando chegou com a gorjeta, né? Aí ele perguntou, foi que o profeta perguntou: tu foi pra onde? Não, foi pra canto nenhum não, ó. Rapaz, você foi. Não é? Então observe aí, né? Então o que foi que revelou? Se não for o poder de Deus na vida de Eliseu, aqui creio eu, tá bom? Isso aqui é uma astrologia minha. Estou vendo na Bíblia aqui que Deus, de forma miraculosa, faz com que o nosso amigo Paulo enxergue alguém no escuro querendo se matar, do escuro que ele estava para lá, tá certo? Pastor, mas é interessante que a gente pode pontuar isso aí, talvez não tão pro achismo assim, porque se a gente for parar para analisar também de maneira histórica, lembrando que a gente está falando de Paulo e Silas, isso, que ainda como servos de Deus, eles também eram cidadãos romanos, então eles tinham, creio eu, pleno conhecimento das leis, né? Não é à toa que talvez não pelo evangelho não ficaram surpresos do que aconteceram, mas talvez de maneira humana com relação a essa falha na rigidez dessas leis. Mas é interessante frisar que eu creio que também tinham esse conhecimento com relação aqui. O que é que acontece? Um carcereiro em meio às prisões, né, do Império Romano, se por um acaso ele autorizasse, ou de certa forma ele de certa forma corroborasse, ou de alguma maneira deixasse um prisioneiro fugir, o que é que aconteceria? Pela lei do Império Romano, ele tinha que pagar com a própria vida dele, certo? E não era simplesmente só matar, era uma série de castigos ferrenhos, horrendos e hediondos que acontecia com esse carcereiro até que resultasse nessa morte. Então, o que é que acontece? O carcereiro, ele toma essa decisão de se matar, de levantar a espada para se matar. Por quê? Porque ele já estava ciente do que aguardava por conta disso. Então, ou seja, significava que ele estava querendo se matar para evitar um possível castigo de tanta dor, de tanta ruim, né? de flagelamento que ele aconteceria. Então, e também a gente pode presumir também, não afirmar 100%, mas a gente pode presumir de que Paulo e Silas talvez tinham conhecimento com relação a essa lei, né, do Império Romano. Então, por isso que talvez tinha, tudo bem, a gente pode ver essa questão da falta de visibilidade, mas a gente pode também presumir que Paulo e Silas eles estavam cientes disso. Então, não é à toa que Lucas vai dizer que Paulo ele gritou em alta voz. Talvez ele já
no momento que aconteceu, talvez ele já deve ter entendido isso e falar, eu preciso intervir, porque senão ele vai se matar mesmo. Então ele já vai dizer, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E se ele gritou é porque a distância já era considerável. Então por isso que a gente pode levar em consideração essa informação também, que os professores podem ficar à vontade. Exato. Mas lembrando, a gente não está afirmando uma convicção disso. A gente está dizendo que pode ser um dos motivos que pode ter incentivado a Paulo a tomar essa atitude de intervir de maneira rápida e com alta voz, para que não fizesse algum mal. E a gente viu a consequência. Ou seja, né? ou a opção A, ou conhecer a lei e colocá-la em prática, né? Ei, não se faça mal, porque todos nós estamos aqui, né? Ou por revelação mesmo, Deus mostrar no escuro ali, né? Assim, então temos essas opções. De certa forma, ele houve digamos, a salvação física desse rapaz, primeiramente. Depois, agora, o senhor vai trabalhar, como eu falei, assim como a jovem foi liberta em nome de Jesus, o louvor era para Jesus, e agora o carcereiro foi salvo em quem? Sim. Em Cristo Jesus. E né? só para finalizar esse ponto, esse ponto que a gente está dando, corrobora muito essa possibilidade do fato de eles terem conhecimento dessa lei, né, do castigo que o carcereiro ia sofrer, de tal modo que Paulo, é interessante que Lucas detalhe que não te faças nenhum mal, mas é interessante que ele completa, porque estamos todos aqui. Então ele está deixando claro, olha, não precisa fazer isso porque ninguém fugiu. Então não tem por que você se matar, todos nós estamos aqui. Aconteceu, as portas se abriram, mas nem por isso nós não fugimos. Então você não tem por que se fazer mal. Então é uma informação a mais que os professores podem utilizar. Que abre portas, mas não derruba paredes. Se não for ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Verdade. E ali vai dizer que os presos escutavam, né? Porque não é comum. Aí foi algo atípico. É tanto que, com certeza, o rapaz pensou o seguinte: tá tudo sob controle, vou tirar aqui a minha soneca. É assim? Nada fugiu da rotina, prendemos. Agora um detalhe, temos o cuidado, porque as pessoas romantizam muito. Eu já vi pregadores dizendo que eles começaram a rodopiar e louvar e cantar como se eles estavam amarrados. Olha aí o negócio sério. Eu já escutei alguém dizendo, não, irmãos, nessa hora, cheio do Espírito Santo, começaram a dar lugar, fazer, sabe? Igual, abre aspas, porque o pseudo-pentecostal, né? É aquele movimento. Então, como se ele estava amarrado aos pés, em forma de L, né? Fecharam os pés. Então, todos nós estamos aqui. Olha aí, para Paulo gritar, de onde ele estava, tem que ver isso também. Ele estava amarrado, né? Depois que se soltou, com certeza ele soltou e correu para perto dele. Não sei que houve 2 milagres. E agora nós temos a mudança de situação aqui rapidinho. Observe, Deus, como Deus muda as coisas. O carcereiro que o prendeu vai dizer assim, senhores. Já imaginou um delegado chegar para 2 meliantes e dizer assim, ei, senhores? É claro que ele não era meliante, é claro, lógico, né? Mas só fazendo essa comparação, como as coisas mudam, né? Senhores, o que farei para ser salvo? Aí está a questão. Como se ele já havia sido salvo dele mesmo, de cortar ele mesmo, cortar o pescoço? O que ele queria agora não era salvação física. Deixa bem claro, o que farei para ser salvo? Meu irmão, tem aí, por favor. Está entendendo? O que farei para ser salvo? É lógico. Agora ele não está falando de salvação física, porque ele acabou de escapar, não foi? Ele está falando de salvação espiritual. Senhores, o que farei para ser salvo? Aí Jesus vai dizer, Paulo vai dizer o quê? Crê no Senhor Jesus. Aí agora ele vai para casa. Aí observe, aqui nós temos, encerrando, aqui nós temos, reverendo, louvor que abre portas, né, que é o tópico 2 do ponto 3, e transforma ambientes. Então, as portas do cárcere foram abertas, a porta do coração do carcereiro foi aberta, a porta da consciência do carcereiro foi aberta. Olha aí, a porta da casa do carcereiro foi aberta, porque ele chegou lá e levou eles, e a Bíblia diz que ele mesmo cuidou dos vergões, lavou os vergões, preparou um banquete e com a sua crença. Então eu anotei aqui, interessante, as vozes de Paulo e Silas louvando a Deus, versículo 25. As vozes de Deus em forma de terremoto, a voz de Deus. A voz de Paulo impedindo o suicídio do carcereiro, quando ele gritou, não foi? Ei, rapaz, né? Linguagem cearense.
Deixa arrumação, não é assim? As vozes de Paulo e Silas para a salvação do carcereiro, quando ele diz assim, senhores, e eles responderam, crê no Senhor Jesus, foram os dois, não foi? E as vozes de Paulo e Silas para a família do carcereiro, está no versículo número 32, tá certo? Então, estamos apenas fazendo esse resumo, porque é um ponto bem prático, não é assim? Com certeza os nossos professores têm muita coisa a acrescentar aqui, não é assim? Então, encerrando, né, faltam 2 minutos, vamos para a conclusão. Reverendo, fica à vontade, desde lá lhe agradecer. Não, fique à vontade aí. Vamos lá, conclusão. Então vamos lá para a conclusão, né? Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e existe fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Amém, queridos. Quero pedir desculpa aos irmãos, não estou sendo mal educado, não, porque alguns irmãos querem participar, um pouco atrasado, né? Eles achavam que até 10, rapaz. Sabe? Eu também não avisei, né? Mas vamos só relembrar, né? Os nossos ouvintes aqui. Com certeza. O horário é das 20. Das 20 às 21h30. E eles aqui, muitos irmãos que estão vindo do curso, outros do trabalho, outros dos próprios cultos. O nosso horário aqui, começando 20 horas, pega muita gente nas igrejas. Nesse intervalo. Aqui o meu irmão não sabia. Por esse motivo é que a nossa... Inclusive tá tendo pré-congresso, né? Isso, na nossa IADM, na nossa sede. Aí já impede dos irmãos se achegarem, né? Mas como fica na plataforma o programa, e eu vou encerrar ele, assim que terminar aqui eu já encerro ele, eu não vou mais dar continuidade, mas eu vou encerrá-lo exatamente para ser mais fácil de você já começar a rever aí o que foi trazido aqui de ensinamento dessa aula de hoje. Esse livro de Atos é tremendo demais. É Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Foi o nome dado por Orlando Boyer e muita gente faz uso dele, né? Esquece de dizer o autor, quem fez, mas foi o Orlando Boyer quem deu esse nome aí. Aqui abrasileirou o nome, né? Evangelho, Atos do Espírito Santo. Amém, muito queridos. Bem. Então resta nos agradecer. Suas considerações, Reverendo Samuel, desde já muito obrigado. Desde já agradeço, meus irmãos. Para mim é uma honra, né, estar aqui dividindo, né, com o presbítero Enéas Fiuza, assim como também o historiador Carlos Castro. Para mim é uma honra participar com os irmãos, aqui auxiliando os demais irmãos, professores, mestres, né, para poder trazer o conteúdo para as classes. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que nós possamos ter sido bastante claros, né, e trazer o conteúdo necessário. E eu creio que é uma lição prática que eu creio que vai ajudar bastante os irmãos a entenderem, desde que os irmãos entendam cada contexto dos versículos apresentados. E no mais, eu creio que será aulas abençoadas em cada uma das congregações dos irmãos. E acima de tudo, né, como a própria lição diz, sejam guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo para poder ministrar na vida dos irmãos. Então, para mim é uma honra. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e aqueles que estão nos assistindo. Amém. Deus abençoe, reverendo. Muito obrigado. Maravilha. Bênção de Deus. Olha, inclusive eu quero agradecer os irmãos aí que pacientemente continuaram aqui com a gente, participando aqui da nossa live. Um abraço aí para o Webson, que manda aqui a paz do Senhor, que bênção esta pré-aula aqui. O Webston é de lá, da sua congregação? Alto Alegre, Pai do Senhor, varão, viu? Será conosco ele. Ele vai participar aqui também? Próximo mês. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também a Dacilene, melhorou o som, porque agora os microfones aqui tem pilha. Se a pilha acabar, aí pronto, aí o som também vai junto. Mas aí ainda bem que vocês me orientaram aqui, nos orientaram, porque quem está pegando o microfone é difícil, né? A gente perceber. Mas
Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E a Eveline Matos, que também participou, o Ismael Freitas, a Geu, uma Conceição, Cícera, tá certo, muita gente. Amanhã a gente, eu acho que o Gessoni deve estar na rádio, e eu não sei se faz o tempo de recordar amanhã, mas vamos lá, agradecer a Deus, não sei quem vai orar, e depois eu vou deixar louvores aí para vocês, vou colocar uma nova live só com louvores aí para vocês, viu? Tá bom? São 21h34. Glória a Deus. Então vamos fechar nossos olhos. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa. Preciso. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus bendito, Pai amado, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por estarmos aqui, Jesus, para bendizer e exaltar o teu santo nome por meio desta lição, Senhor, por meio dessa pré-aula. Deus bendito, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos, Senhor, cada um dos internautas, daqueles que estão nos acompanhando, em cada uma das suas congregações, Jesus, que possam ministrar, Senhor, o teu evangelho por meio desta aula, que vidas, Senhor, possam ser alcançadas, Senhor, em cada tópico que for ministrado, e que essas vidas, Senhor, possam sair, Senhor, com o conhecimento pleno da tua palavra, daquilo, Senhor, que os apóstolos, que os teus discípulos passaram, que a igreja primitiva passou, e por toda a sua origem, Jesus, que nós possamos sair cientes de como é, Senhor, é maravilhoso, ainda que doa, Senhor, o teu não, mas sai ciente, Jesus, de que o teu Espírito Santo, quando nos direciona, nós saímos recompensados e felizes, e no final cientes, Jesus, de que o teu agir sempre será o melhor, porque a tua palavra diz que agindo Deus, quem é que pode impedir? Deus bendito, nos leva em paz para os nossos lares, e assim, Jesus, a cada dia mais, que essa transmissão possa alcançar mais e mais vidas, conforme a tua graça, Jesus, perdoa os nossos pecados, e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Maravilha. Então, nós vamos deixar uma live aí para vocês acompanharem aí os louvores, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo programa da nossa EBD, nossa pré-aula, tá bom?